Maria foi muito curioso, né? Então nós estávamos lá em meio à pandemia, nós estamos falando ali de novembro, dezembro de 2020. A pandemia depois ela ainda viria voltar com força ainda no início de 2021. E ali em dezembro, eu e o Pepe começamos a trocar algumas mensagens. Ele postou alguma coisa no Instagram em relação a alguma música lá do Maria, eu respondi, ele me chamou ali, ele me chamava de Edu Canalha, porque eu tinha uma banda chamada Os Canalhas, em Santa Cruz, e aí ele me chamava Edu Canalha, aí como é que tu tá, o que tu tá fazendo, tal. Eu disse, cara, tô em casa, né, trancado aqui, saindo muito pouco, e tô no meu home studio aqui, gravando, compondo algumas músicas, né. E aí ele, tá, mas tu tem estúdio em casa? Eu disse, tem um home studio aqui, né, uma sala preparada aqui para as minhas composições. Pô, cara, então eu vou ir. Vamos fazer um som, porque eu tô aqui também. Só o Pepe da banda, o Pepe é o único que morava em Santa Cruz, né? Que mora em Santa Cruz. Os outros integrantes moram em Porto Alegre, na Cachoeirinha. O Caco, na época, estava morando em Tubarão. E o Pepe estava meio abandonado, assim, meio sozinho, né? De parceiro para compor. Então foi lá em casa, a gente começou a trocar uma ideia, começamos a compor alguma coisa juntos, fizemos ali Ter Mais Uma Chance, Ainda Estou Aqui, que foram músicas depois que o Maria gravou, né, singles que o Maria gravou. Então aí nós entramos em 2021, a pandemia, né, avançou ainda mais com força, os meninos perderam o pai deles, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano. O Pepe ficou bastante abalado, né, o Caco, o Nino. E aí a gente passa mais algum tempo, a gente volta a conversar, volta a compor mais algumas coisas juntos. E em determinado momento, eu acho que eu postei alguma coisa no Instagram, eu tocando uma música, acho que Náufrago, e aí o Caco mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, cara, tô pensando em te convidar para tocar aí pra dentro, aí, cara, tu toca uma viola legal, tal, vamos voltar a se movimentar. O Guilherme Barros nessa época, tinha deixado a banda porque ele foi para Santa Maria, né, ele passou num concurso para ser professor. O Ricardo Pedro estava com um projeto pessoal com a sua esposa. Então, aí o Maria estava num certo hiato, né, porque os meninos também têm a Ataque Colorado, né, que é outro projeto deles, e que sempre já vinha muito bem desde 2004, 2005, acho. Só que, claro, durante a pandemia tudo parou, né? Os meninos pararam também. Então ali, quando estava começando a dar sinais, em 2021, de que as casas iam voltar a poder abrir, então houve esse convite, como eu já vinha compondo com o Pepe, houve esse convite de eu entrar na banda e compor ali a guitarra base. O Loira ainda estava na banda, era a guitarra solo, Luciano Loira. E nós ali em junho, se eu não me engano, fizemos uma live na La Legend, em Santa Cruz, que é o pub lá que eu fui sócio. E logo depois, na sequência, já começou a voltar ali os shows, né, as casas abriram, e eu segui com os meninos até agora, né, então também, junho, né, o que fechou 3 anos de banda. Então, foi curioso, né, porque é uma banda que eu conheci lá em 98, que eu lembro, ainda lá em 95, né, os meninos já estavam na MTV, foram clipe, né, eram as mais pedidas lá, Conhece o Mário, né, e depois, então Ritmo de Festa, também na MTV. Então eu vi ali os meninos, né, despontando, né, na MTV, aí depois conheci eles pessoalmente lá em 98, em Santa Cruz, né, depois tocando no meu bar, né, em 2010 até, acho que 2014, eles devem ter feito alguns shows lá também. E para agora, em 2020 e 2021, eu entrar na banda, cara. E é uma coisa curiosa, né, porque eu entro na banda com 49 anos, algo que eu vinha batalhando e que eu sonhei tanto lá na minha adolescência, né, de ter uma banda com relevância, né, e vinha fazer parte num momento da minha vida que eu jamais podia imaginar ter um envolvimento com a música profissionalmente falando, né? Então isso acabou abrindo, obviamente, né, que algumas outras portas, principalmente na minha cabeça, né, de possibilidades,
e aí o Maria acaba sendo para mim um trampolim para algo mais sério e mais embasado, né? E agora com uma veia profissional, né, colocando as minhas músicas à prova, né, do que vem pela frente aí. Então, essa é a minha história com Maria do Relento.